Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã. Antes de mais nada, uma excelente quarta-feira de Xangô das Iabás. Quero pedir desculpas aos internautas, às internautas, que eu estive ausente durante 3 dias, 2 domingos e uma quarta-feira. Mas a Rede de Solidariedade à Corte do Orixá, que se realizou no último sábado, tomou um pouco do meu tempo e das organizações que foram necessárias para efetivar esta grande rede de solidariedade que vocês tiveram acesso. Comemoramos, foram o penúltimo ou antepenúltimo evento da comemoração do Jubileu de Ouro da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino e a ampliação da rede de solidariedade que a Ordem tem realizado desde o mês de abril. Quero agradecer a todos os internautas e internautas que participaram com as suas doações no dia e dizer que as doações continuam. E eu retorno com o sorteio dos livros no domingo. Hoje irei me dedicar a 2 questões, né? Uma que foi um êxito, a nossa rede de solidariedade. Fiquei muito feliz com o encontro dos meus pares que estão pelo Brasil afora. Tivemos pessoas de várias regiões do país falando sobre cultura afro-brasileira, todos enriquecendo com as suas falas e experiência pessoal. Pessoas que nos trouxeram um pouco de cada canto do Brasil. E o importante, marcando que nós somos diversos, mas não desiguais. Volto eu aos meus papéis. Somos diversos, mas não somos desiguais. Temos experiências particulares, mas isto não significa que uma experiência é mais importante e valorosa do que a outra. Nós temos que ter respeito pelas diferentes experiências religiosas. As religiões afro-brasileiras são diversas. E nós precisamos lidar com esta diversidade como algo natural e não algo ruim. Isto faz parte do que nos constitui. Eu sei que a religião majoritária do nosso país é uma religião que tem um poder que nós queremos tomar por base. Mas nós não temos um modelo central, nós temos modelos. E estes modelos, todos eles importantíssimos, que atendem às questões regionais, particulares de cada grupo, de cada tradição, e isto vai se desdobrando ao longo dos séculos. Bom, mas eu queria aqui, que é isso que eu estava falando, que quando a gente fala em pensar a diversidade, muitas pessoas se sentem violentadas. Porque nós somos tão treinados a ter um pensamento heterodoxo, uma coisa homogênea, ou seja, única, que quando a gente fala sobre uma diversidade como sendo natural, as pessoas se sentem violentadas. Elas se sentem sem lugar, sem parâmetros, porque nós calcamos os parâmetros pelas desigualdades e não pela diversidade. O que é desigualdade significa que há um bom e um ruim, um que serve e o outro que não serve. E quando a gente tira isso e deixa a diversidade, as pessoas não aceitam. Porque elas vão falar, não, tem que ter um certo e tem que ter um errado. E quando eu falo não ter certo e errado, é relativizar isso. Não é ausência de ética. Não é uma ausência de valor. Nós vamos ter valores, nós vamos ter um centro ético, mas ele pode estar localizado em diferentes proporções. Então não se sintam violentados pela diversidade. Comecem a pensar a partir deste ponto, porque nós, quanto religiões afro, não podemos pensar diferente. Senão nós estaremos sempre intra-religiosos, de forma intra-religiosa, criando uma dissonância
e uma discordância que não é necessário tê-la. Bom, mas eu queria falar sobre a misoginia hoje. A misoginia. Queria falar um pouquinho sobre a nossa sociedade machista. Este evento, a Corte do Orixá, outros eventos que a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino tem feito, é feito por uma mulher. A maior parte das casas de santo deste país são tocadas por mulheres. Quem fez nascer no Brasil as religiões afro-brasileiras foram as mulheres. Nós somos religiões matriarcais. Mas sabe aquela coisa da diversidade que violenta? Nós moramos num país essencialmente machista e patriarcal. Então o poder não pode ser deslocado da mão dos homens. Não há uma distribuição de poder, como também não há uma distribuição de poder quando a gente fala em diversidade. Porque falar em diversidade é falar em distribuição de poder. E eu quero falar sobre isso. Como nós, dentro de uma religião onde a maioria é sacerdotisa, ainda temos uma desvalorização da mulher. Na nossa sociedade, as mulheres precisam fazer em dobro para parecer que fizeram. Quando uma fala de mulher vem à tona, as pessoas tentam desqualificar, dizendo assim, nossa, essa mulher até que é diferente. Não somos diferentes, nós não temos voz, é diferente, é isso é a diferença. As mulheres são mulheres sábias, poderosas, são mulheres que constroem valor, constroem éticas e mantêm religiões. E eu me coloco entre elas, entre as mulheres que lutam para mostrar que as religiões afro-brasileiras são lugar de mulheres. Os primeiros terreiros, enquanto as mulheres de outras religiões lutavam por um lugar, já tinham mulheres fazendo candomblé. Em 1830, tinham mulheres tocando candomblé. Então, nós temos um lugar importante nesta religião. Agora, a misoginia, ela também está no santo. E eu vou colocar como é que a gente passa a misoginia no santo. Por exemplo, uma mulher incorporar um Exu, tá certo. Um homem incorporar uma pombagira é duvidoso. Então, eu estou fazendo uma hierarquização de sexo aí. A mulher é tratada como um ser assexuado, que não pode ter influência alguma. Agora, o homem, quando incorporado ou por um ancestral feminino, ou quando vira no santo, no orixá feminino, no inquice, no vodum, todo mundo fala, poxa, mas um homem virando na Yansan, na Iemanjá, e fica aquela história de que vai mexer com a masculinidade da pessoa. Enquanto uma mulher virar no Oboró, não é problema. Pode virar no Xangô, no Ogum, no Oxóssi, não há problema. E isto é misoginia. Isto é machismo. E nós transferimos para a constituição da nossa religião este machismo. Nós fazemos, às vezes, nos corredores dos terreiros, piadas completamente dispensáveis sobre pessoas e sua sexualidade. E muitas vezes isto é calcado pela misoginia, porque a mulher é considerada inferior e se há um ancestral feminino trabalhando com um homem, ele passa a ser duvidoso. Não podemos mais fazer isso. Não podemos mais ter esta concepção. E uma outra questão da misoginia, que quando a gente fala em Exu e Pombagira, quando se trata de ancestral, de catiço, o Exu ele tem um lugar central. Agora, se eu falo da Pombagira, das Padilhas, das Mulambos, são mulheres duvidosas. Quantos homens dentro dos terreiros não querem que as mulheres incorporem?
porque seria duvidoso, perigoso. A sensualidade, nossa, isso vai estragar, vai destruir casamentos. Como a gente cansa de ouvir no santo. Minha gente, isso é preconceito, isso é machismo, isso é misoginia. Porque a sexualidade, se fosse, que não é o caso, porque tanto Exu quanto Pombagira trabalham com movimento, com uma ação, com transformação e com a comunicação. Todos eles trabalham, mas por que eu dou mais credibilidade ao Exu do que a Pombagira, do que as Padilhas, do que as Mulanos? Isso é um valor social que nós precisamos erradicar do nosso terreiro. Isso é colocar em dúvida a ancestralidade e o poder destas entidades, destes ancestrais. Eu deixo aberto para as questões enquanto eu vou pegar um livro aqui que eu escrevi que chama-se Teologia Usa Saias, que é justamente desse preconceito com as mulheres, com o valor das mulheres, como as mulheres são colocadas num patamar inferior na nossa sociedade. Tanto é que quando a gente pensa, fala, homem raciocina, o homem cabe ao homem o raciocínio, a mulher o cuidado, o amor, o afeto. Que caramba é isso? Homem e mulher têm coração e têm raciocínio. Aí nós produzimos situações em que vai levar, se uma mulher tem a capacidade de pensar, raciocinar, elaborar os aspectos teológicos do seu terreiro, porque todas as mães de santo fazem isso, a gente tem dúvidas. E aí põe a dúvida até no ancestral e no orixá. Eu teria medo. Sinceramente, eu teria muito medo, porque quando eu passo a duvidar e fazer piadas ou menosprezar estas verdadeiras sábias, eu teria receio. Tem um comentário da sua filha Eliana aqui. Benção, minha mãe. Bem... As brasileiras devem ser muito valorizadas. Temos um exemplo vivo disso com a senhora executando projetos maravilhosos para seus filhos e para a sociedade. Tivemos vários exemplos do valor da mulher no sábado. Quanta sabedoria demonstrada por mulheres. Muito, minha filha. Que orgulho daquelas mulheres. Uma mestra do boi, Zezé, uma Equedi antiga cantando daquele jeito maravilhoso, contando sua vivência. São mulheres... A mãe baiana do Distrito Federal, uma guerreira na luta dela. Nós não podemos deixar de falar do Jonco da Serrinha. Uma mulher à frente, tocando, cantando. Isso são exemplos que nós trouxemos no sábado. Exemplos. Que isso estão aos milhares neste Brasil afora. Outro comentário da Ana Paula Tapajós. Benção, minha avó. Que honra ser sua neta. Você me inspira. Obrigado por abordar essa temática da misoginia. É de Petrópolis, Rio de Janeiro. Benção, minha neta, e é com prazer. Por quê? Isto acaba invadindo o espaço religioso. E nós compramos muito desta mitologia judaico-cristã, em que a Eva sai de uma costela defeituosa do Adão. Ou seja, em princípio, a mulher seria um defeito do Adão. Então, nós já partimos que aqueles que só olham esta mitologia, parte de que a mulher é secundária e um defeito. Ela é a pecadora. Ela é aquela que traz transtornos. Ao contrário do que a gente vê na mitologia indígena e africana, em que a mulher tem um outro lugar. E não estou dizendo de santa, porque essa história de santo e de ser santa
também é outra coisa que se as pessoas vão parar para pensar, o que é ser santo? O que é isso? Que santidade a gente quer? A Amélia? Que era a mulher de verdade? Ô, minha gente, tanta coisa mudou desde a Amélia para cá. Mas quando a gente olha, a gente vê o poder destas índias que saíram em marcha há pouco tempo, mostrando que a sua ancestralidade lhe valoriza. O poder de uma ancestralidade africana em que tem deuses e deusas que são guerreiras, que são mães. Outras vezes não são nem guerreiras e nem mães, mas são símbolos de poder feminino. Aproveitar que a senhora pegou aí esses 2 livros, tem uma pergunta sobre a mulher na Umbanda esotérica aqui. Bênção, hein? Bênção. É uma pergunta do Marcos Costa. Sua bênção, desculpe, sua bênção. A senhora poderia falar um pouco sobre o processo de valorização da mulher na Umbanda esotérica? Sabemos que, no início, havia uma certa resistência em partilhar responsabilidades de terreiro. Como houve essa transição? Ela não foi uma transição mágica e milagrosa. Ela foi uma transição que levou décadas. Décadas. Praticamente 50 anos para que isso acontecesse. Entre 50 e 60 anos, porque foi um processo. As mulheres, é lógico que o fundador da Umbanda Esotérica, Márcio Silva, era um homem do seu tempo. Os valores que aconteciam lá, você imagina. Em 1950, a mulher tinha adquirido poder de voto há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Nós não podíamos usar nem calça comprida. Você imagina? Então, e todas as teorias científicas da época também trabalhavam para provar que a menstruação era histeria, que as mulheres eram feitas para procriar, que a coisa mais importante... A gente só pôde entrar na escola, vamos dizer, na universidade muito depois do homem, na escola primária também. Então, a mulher... Isso porque a gente vem de uma sociedade judaico-cristã. Então, esse processo ele foi acontecendo. Algumas das teorias, por exemplo, a menotoxina caiu, não existe. E algumas outras questões que tinham que a mulher jamais pode pôr a mão na cabeça do homem, né? E aquela coisa arada toda, ela foi se transformando e passando por processos em que a mulher foi assumindo cargos de comando progressivamente, até que foi rompido isso em definitivo com Pai Rivas, em que ele deu o 7º grau a uma mulher e mais tarde o cargo de ser a mestra raiz, que sou eu hoje. Então isso foi um longo processo, mas eu acho que é um resgate daquilo que é o poder feminino. Pergunta do Yuri Tavares. Benção, minha mãe. A senhora e as participantes de sábado deram exemplo da igualdade na sabedoria. A misoginia social invade os campos religiosos. Temos que mudar a sociedade também? Bênção, meu filho. A sociedade nos produz. E nós produzimos a sociedade. É um círculo vicioso. Alguém tem que começar a mudar. Isso é uma coisa, uma retroalimentação. Nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso dessa retroalimentação. A sociedade, ela tem ganhos e todo mundo usufrui desses ganhos. Eu usei aqui o exemplo da calça comprida. Hoje, as mulheres, a maioria usa calça comprida, mas isso nem sempre foi assim. Quando a primeira mulher vestiu uma calça comprida, ela foi apedrejada. Quando a primeira mulher pediu o desquite, ela foi considerada uma mulher sem moral. Então, hoje não. Hoje a sociedade mudou, isso também vem influenciando alguns parâmetros da religião e vice-versa, a religião vai mudando e também vai influenciando a sociedade. E isso a gente tá vendo que são conquistas, que depende de cada um de nós. Isso não acontece sem esforço. Pergunta da Andressa Glicério Tavares. Benção, minha avó. Benção, minha neta. Podemos dizer, então, que a misoginia atrapalha na conquista do respeito para com as religiões afro-brasileiras?
Qualquer desigualdade no mundo atrapalha. Por isso que eu sou uma pessoa que luto contra as desigualdades. Aquilo que nós chamamos de minorias são maiorias no nosso país. Maiorias, as mulheres são maiorias. O povo preto é maioria. O povo miserável é maioria. Nós temos uma minoria que é rica, uma minoria branca. Por isso também que quando eu venho aqui e falo dos meus livros, Violência em Cores, por exemplo, é trabalhando contra essas misérias. Isso é miséria do mundo. Essa miséria do mundo provoca dor, sofrimento, e a religião tem que combater isso. Então, as minhas pautas quanto ser religioso é combater essas misérias e mostrar que a religião, ela deve sim ter uma equidade na forma dela se expressar. Agora, esta equidade depende da voz daquele que é sacerdote, sacerdotisa. Se eu mantenho um discurso misógino, um discurso racista, um discurso classista, eu vou produzir isso na sociedade também. Porque as pessoas que me ouvem têm em mim, se não a maioria ou a maior parte, uma referência de voz. Então, o que eu falo vai se tornar reflexão para alguém. Aqui, muito bem lembrado pela Alice Quaresma, ela diz: lembrando a todos que o livro de Maria Elise Rivas, O que reza a minha tradição, carregará perpetuamente o ineditismo de se tratar de uma obra de umbanda esotérica ou iniciática, né? A primeira do século XXI e que aborda temas caros à tradição. Pioneirismo trazido por uma mulher aos adeptos das religiões afro-brasileiras. É bom que se frise que este livro não é o meu primeiro dentro da Umbanda Iniciática. Eu fui a primeira escritora mulher dentro da Umbanda Iniciática. Eu encontrei resistência dos adeptos da Umbanda, adeptos e adeptas também. Mas eu já escrevia. Em 1996 eu fiz o meu primeiro livro. Em 2001, o meu segundo livro. E parei em respeito ao meu mestre, porque ele escrevia. Eu silenciei as minhas escritas em respeito a ele, porque uma discípula não pode escrever mais do que seu mestre. Isso seria um desrespeito. Essa obra eu fiz quando eu tive a Assunção. E aqui eu mostrei com muita, algumas coisas, porque a doutrina é grande, mas eu mostrei com muita responsabilidade como o pai Rivas jamais se desfez da doutrina do pai dele e sim a desdobrou. As coisas, elas têm que caminhar. Ele nunca disse que estava errado, a não ser essas questões que precisam ser revistas, misoginia, homofobia, né? Essas questões heteronormativas precisam ser revistas. O racismo que havia. E neste livro, além de mostrar isto, eu mostrei uma coisa que é interessante. Porque todo mundo falava da lei de Pemba e utilizava uma perspectiva indo-europeia apenas com o alfabeto devanagarico. E eu mostrei que a lei de Pemba está sim no Congo Angola. Está lá a raiz dela. E para aqueles que duvidam, olham lá as obras do pai Mata e do pai Rivas, vão ver que o tronco tupi migrou para a África também, se você quer essa linha de raciocínio. Logo no início. Mas está aqui. Está provado. E em respeito ao meu mestre, eu fiz esse aqui. O meu mestre Iluminando Consciências. Que foi uma obra que eu falo dessa relação que a gente tem que ter de discipulado. Que bom. Marcos Guedes comenta: perfeito. Mãe, nossas minorias são maioria, citando a fala da senhora, de sociologia pura. Te amo e respeito. Muito obrigada, meu filho. Eu aprendi com o meu pai de santo que a gente precisa saber de tudo. Que eu não posso ser uma pessoa que fico presa na religião porque eu fico muito limitada. Eu preciso saber articular com todos os saberes para levar isso para a religião.
E esta articulação dos saberes, ela engrandece a religião. A gente precisa ter diálogo interdisciplinar. Eu preciso conversar com a arte, eu preciso conversar com a ciência e com a filosofia, logicamente, porque a gente tem a base teológica, filosófica também. É uma das ciências humanas. Então, isto faz parte da religião. A religião não pode se isolar. E eu acho que eu já adentrei muito no meu tempo hoje. Eu gosto de falar 20 minutos por live e eu já passei do meu horário. Quero agradecer a todos e todas e dizer a vocês que é um imenso prazer eu me encontrar com vocês. Aliás, eu estou mal acostumada. Eu gosto de vir falar com vocês. Às vezes eu até quero falar sobre questões pontuais da religião, mas eu acabo entrando sempre nesses temas que eu acho que eles pervadem a religião e servem para todas as pessoas. Mas eu venho com uma surpresa aí, para a gente falar de temas específicos. Já. No domingo retornamos, né? No domingo retornamos com um sorteio. E eu gostaria de dizer que o pai Vitinho da Xambá, que esteve conosco na roda de conversa, fará uma live amanhã, do dia 3/9/2020, falando sobre coco. E ele vai falar com o povo do coco do pneu. Quem não conhece nada da cultura afro-brasileira que fala de coco, que é uma coisa muito rica nossa, pode estar assistindo essa live às 19 horas amanhã. E assim eu encerro mais um dia, desejando a vocês tudo que há de melhor nessa vida e que Orixá nunca lhes falte. Mocuyu, Macuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã.